bom dia, boa tarde ou boa noite. Você é muito bem-vindo a mais um TinaCast, mais um episódio com Duda. E aí, Duda, como é que estamos? Já virou tradição, né? Todo trimestre tem que ter um comigo. Pelo menos um. Pelo menos um. E visualizações lá em cima. Ah, aí essa parte aí eu me garanto, né, Gabriel? Que eu sei que ele fica disputando visualizações comigo. Não, você não vai ganhar dessa vez. E ele tem 1 contra 3 agora teu, né? Tá na hora de voltar, maninho. Volta que é nóis. Exatamente, mas estou muito feliz e também estou apaixonada com a lição dessa semana. Então, desse trimestre realmente não teria uma melhor para eu trabalhar. Cara, tu acredita que grifando aqui eu vi isso? Eu vi literalmente. Falar nisso, deixa eu fazer uma pausa aqui e dar os parabéns, Duda. Parabéns. Obrigada. Porque hoje é dia 14 de novembro, dia do professor da Escola Sabatina. Ah, muito obrigada. Parabéns, Gustavo. Muito obrigado. Gente, e quem revelou isso foi justamente a lição. Foi mesmo, foi aqui, eu vi isso. Eu tava lendo a lição hoje de manhã com a minha esposa e eu falei, amor, olha pra você ver, cara, que massa. Então, comenta aqui, parabéns pra nós. Parabéns pra gente. Estamos gravando no dia, gente. Estava falando com o Duda agora, a gente tinha conseguido fazer uma antecipação das coisas, mas correria do dia a dia, voltamos a ficar muito em cima, então provavelmente você vai ver isso aqui de sábado de manhã, ou se for sexta-noite é bem à noite, que você vai liberar um pouquinho mais tarde. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo, com toda certeza. Duda, eles são 7 enganos fatais. A gente começa de tirinha, eu já vou falar, editores magicamente... Coloca a tirinha. Temos 2 câmeras hoje, mas uma é só de Duda e outra é para mim. Outra é do geral. Mas pelo menos temos ali temos um diferencial. Estamos com tirinha. Duda, fale da tirinha. O que você viu? Conhecia essa história? Não conhecia? Então, eu conhecia de forma bem superficial, né? Toda essa trajetória mesmo do povo. A gente acaba não recordando alguns nomes, algumas questões. Tem... A da semana passada, foi passada ou retrasada, se eu não me engano, semana passada? Que foi, não, a retrasada, então, que foi de Jericó. Ah, sim, dos meus. A Jericó já é mais famosa, eu já conheço mais. Mas, assim, no geral a gente conhece, sim, né? Sabe que houve tudo, que teve essa parte aí também que foi, que o pessoal foi enganado. E nossa, muito, muito cirúrgica e pontual, tudo o que eles cometeram de erro. E como a Bíblia, ela também nos traz erros de grandes figuras para nos mostrar um guia mesmo do que nós devemos fazer. Eu vou confessar, eu não conhecia essa história. Sou péssimo, porque assim, eu já li a Bíblia um par de vezes, mas eu não decoro, eu sou péssimo para decoração. Eu não lembrava nem tchum dessa história. Quando eu vi a tirinha, eu falei, gente, mas que tem a ver, cara? Não achei nada a ver. Aí peguei Josué 9 para ler. Aí eu falei, caramba, cara, que legal, para você que não deu uma lida. Um grupo de pessoas ficou sabendo, né, do ramo da galera de Israel, ficaram com medo, alguns se organizaram para atacar e um grupo se organizou para chegar e enganar o povo. Olha, aquele lá tá entortando, daqui a pouco eu levanto e conserto. Beleza. E eles foram lá para dar uma enganada na galera, e justamente quando eles foram enganar a galera, eles se prepararam. Então foram com roupa rasgada, com sapato antigo, levaram um pão mofado. Um teatrinho ali. Sim, que aí chegaram lá, olha, a gente veio de muito longe, quando a gente saiu de casa, a gente tirou esse pão do forno, e o pão já estava mofado, ou seja, dias. Quando a gente saiu de casa, as sandálias eram novas, e tarará, e a gente quer fazer aliança. E o grande BO é que Deus tinha proibido de fazer aliança com os cananeus. Foi. Então eles quiseram falar que eram de longe para poder ter essa aliança. Quando eu li o texto de Josué 9 e vi a tirinha de novo, né, relendo ela, aí que eu fiz as minhas anotações. Começou a fazer mais sentido. Aí eu falei, agora sim. Eu falei, vai falar sobre mentira, sobre consequência das mentiras. Exato. Também sobre a seriedade do que a gente promete ao Senhor. Exato. E a importância de cumprir, independente das circunstâncias. Cara, incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu queria tatuar essa lição na minha testa, assim, porque... E por incrível que pareça, tem muitas coisas aqui que eu falo, sabe? Eu fiquei impressionada, parece que eu escrevi essa lição, gente. Principalmente, assim, as partes grifadas em azul, eu fiz coisas aqui que parece que fui eu que falei, de tanto que faz muito sentido. Então, minha lição tá toda grifada, tá toda escrita, porque é muitas coisas que eu repito
Não só para os outros, mas para mim também, né, gente? Porque tudo que eu falo para os outros também serve para mim. Sempre vai servir. Cara, e a gente chega ali aprendendo com os erros, que é o primeiro time ali, o primeiro momento de domingo. O que você tirou dessa parte de domingo? A lição, ela realmente veio muito coesa, muito coesa. Eu normalmente tento grifar coisas fora do azul e dessa vez eu não consegui resistir. Eu tive que grifar. Eu também. Ó, vamos lá. Primeiro, falar um pouco sobre essa introdução que fala, né, sobre os erros e como as pessoas fazem questão de divulgar sempre suas conquistas. Inclusive, eu estou passando por um detox de Instagram. Já estou há quase um mês sem Instagram, desativei a minha conta, apaguei o aplicativo. De primeiro momento foi para realizar algumas coisas do meu mestrado, das minhas aulas de inglês, mas depois foi por saúde mental mesmo, porque realmente a gente abre o Instagram e acha que a vida das pessoas está maravilhosa e a nossa está sempre ali com a questão, sou extremamente grata, não tenho nada a reclamar, mas está sempre uma loucura ali que você entra em seu cérebro pifa, sabe? E como desde antigamente as pessoas já faziam isso, desde os reis do Antigo Oriente, tem sempre alguma conquista, mas dificilmente uma derrota. Sim. Eu vi aqui e eu ia até falar assim, cara, vou chamar a Duda, porque eu não percebi que Duda desativou a conta. Eu sou péssimo. Pra vocês verem como o Gustavo é meu amigo. Não, é porque eu sou péssimo, a gente não troca meme. É verdade. Aí eu vi um stories ou outra. Mas você inativou a conta mesmo ou só desinstalou o aplicativo e tua conta tá lá? Eu desativei justamente pelas pessoas que me mandam meme e achar que eu estava sendo mal educada, entendeu? Aí eu desativei e várias pessoas falaram, amiga, eu tô te caçando pra mandar os memes, eu não tô achando. Eu falei, não, porque eu desativei. Aí, tá vendo? Porque eu mando muito meme pra Gabriel, mando pra WG, aí eu tenho 2 amigos também de Rondônia que eu mando demais, que é Mateusão e Leonide. Uhum. E pra minha esposa, pra Jéssica também eu mando outro, Dani também, quando eu vejo... Enfim, mas quando eu vi aqui, nada viralizar tanto quanto erros de gravações, eu falei, perfeito para Duda estar nesse time. Perfeito, porque realmente as coisas, normalmente as pessoas gostam de ver o erro. Sim. E aí quando Duda só vê coisa boa no Instagram, fala, eu vou sumir porque eu sei que a vida é cheia de B.O. Exatamente. Foi isso mesmo que eu vi. Gente, eu tô me sentindo assim, liberta. Tá todo mundo, quando você vai voltar? Eu falei assim, não sei e não quero saber. E logo, Duda, que sempre gravava muita coisa, né? Sempre gravava para trazer umas polêmicas e tal. E a Bíblia, ela não esconde justamente esse ponto de erros, né? Aqui a gente tem uma situação onde Israel acabou errando. Poxa, mas por que Israel errou e tal? Eles foram enganados. Na verdade, o grande erro foi que eles tomaram uma decisão sem consultar o Senhor. E aqui a lição, ela inclusive fala lá no final, fala assim, ó, o livro de Josué mostra que eles e outros líderes foram enganados por visitantes. Agiram sem buscar a orientação de Deus. Exato. Quando o erro veio à tona, Josué enfrentou uma crise de credibilidade. Eu grifei isso também. E aí diz assim, o erro dele não foi apagado, a Bíblia não esconde a verdade, ela sempre nos alerta para os perigos da autossuficiência. Então o grande erro ali, em suma, foi justamente esse, que eles não buscaram a Deus. Eles, detalhe, que eles estavam voltando daquele time de adoração que eles fizeram da última semana, a gente comentou. Foi. Que eles ganharam abandonaram tudo e foram adorar a Deus e voltaram ali. Uma decisão de receber um novo povo e eles não consultam a Deus, acabou sendo um grande erro. E aí vem, eu coloquei algumas observações aqui. Primeiro, essa questão da crise de credibilidade. E eu tenho uma expressão que a gente usa muito lá em casa, minha mãe, a gente brinca, que foi o preço do curso. Então, muitas vezes acontece algo com a gente comete um erro, a gente faz uma coisa e as nossas consequências é o preço do curso, para você aprender. Foi um curso, foi algo que eu tenho certeza que Josué refletiu muito sobre o que aconteceu. E da mesma forma, eu achei tão interessante quando fala, Deus ajudou a recuperar o respeito, mas o erro não foi apagado. Sim. E eu acredito muito nisso, eu sempre falei, Deus e até a gente mesmo, nós temos que estar dispostos a perdoar, a ajudar, a reconhecer. Mas as consequências do que foi feito terão que acontecer. Não tem como. Deus não retira as suas consequências. Ele retira o erro, ele retira o pecado, mas a consequência você vai ter que viver. Tudo na vida tem uma consequência. Então, foi muito importante porque às vezes as pessoas fazem muito isso. Deus apagou, Deus restaurou, Deus me mudou, Deus
fez e aconteceu, mas as consequências terão que ser vividas. E o grande legal do erro é que, na verdade, quando a gente reconhece nosso erro com honestidade, eles acabam servindo de aprendizado. Exatamente. E eu até grifei, é o primeiro passo. Sim, aqui a lição falou, admitir tropeços é essencial para não repeti-los. Para não repetir. Então, é o primeiro passo. Eu acho muito importante e eu acho muito perigoso errarmos e tentarmos justificar ou a própria situação, né, eles fizeram um teatro muito bem feito, mas quem não cairia nesse teatro? Mas a gente tinha acabado de sair de um momento ali que em tese estávamos conectados e não é por aí. O caminho não é justificar, o caminho é reconhecer e estar realmente pronto para mudar, né, porque também não adianta nada a gente errar e não ter mudança. A lição ela já chega na segunda logo com 2 pés no peito e com dica do quiz. Dica do quiz falando sobre esse grupo, né? Chegou um grupo que saiu de Gibeão e eles foram ao encontro de Josué com o objetivo, inclusive, de enganá-lo. A lição tem o tema ali, promessas que custam caro. E fala aqui logo no início que várias tribos elas formaram uma aliança para enfrentar israelitas, só que eles então resolveram ir pro rumo do engano. Prepararam um cenário convincente, disseram que veio de muito longe, tarará. E aí a lição já fala ali embaixo que Deus havia proibido Israel de fazer tratado com outros povos, lá em Deuteronômio 7:2. O que você tirou dessa segunda para nós? Exatamente isso. A forma como as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Se houvesse, até mais pra frente vai trazer mais isso. O Senhor não teria os rejeitado. Entendeu? Mas eles escolheram o caminho errado. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós escolhemos o caminho errado, às vezes tentando acertar, mas sabemos que o caminho está errado. E fala muito, e aí eu grifei uma parte que diz, esse episódio diz muito sobre fazer promessa e cumpri-las. E eu sempre falei isso, ninguém é obrigado a prometer, mas se você prometeu, você é obrigado a cumprir. E isso fala muito sobre a seriedade com as coisas de Deus e com as pessoas também. Porque se Jesus mandou nós amarmos o próximo, quer dizer que nós temos que ter amor, e o amor vem junto com diversas coisas, inclusive com a seriedade, com respeito. Sim. E eu acho que hoje a gente banalizou muito as nossas relações com as pessoas, com as coisas de Deus, com nossas promessas, com nossos propósitos. Por exemplo, agora eu fiz um propósito junto com a minha mãe de ficar uma quantidade de meses sem açúcar. É um propósito muito difícil, sim, mas é muito sério. Eu não posso, não, porque eu vou abrir uma exceção para o aniversário de Gustavo. Não, mas eu vou fazer... Nós banalizamos a nossa palavra. E eu sempre falei isso, gente. Como eu formei muito nova, eu peguei minha OAB muito nova, eu sabia que o meu diferencial precisa ser, a minha palavra tem que ter o peso de um documento. Só que a gente banalizou isso. A gente fala e a nossa palavra tá jogada ao vento. Ninguém acredita mais. Porque as pessoas não têm mais seriedade. Então, essa lição veio para nos falar, não banalize. E trouxe muito sério a perder o interesse, mudar de ideia, encontrar uma opção melhor, não nos libera de um compromisso assumido. Olha a seriedade que a Bíblia traz para as nossas promessas, para a nossa palavra. E eu vejo assim que eles acabaram tomando essa decisão lá sem consultar a Deus. E eu ia até comentar no domingo, acabei esquecendo, eu lembrei agora. Porque assim, às vezes a gente acha que eu acabei de sair de um momento com Deus, eu tô super conectado. Sim. E eles levaram como se assim, é grande e duradouro. Mas eu digo, é igual a academia, eu não gosto de academia porque se você parar de ir, você para de ter resultado. É um trem pra sempre. E com Deus é a mesma coisa. Só falta hoje, amanhã e o resto da sua vida. Exatamente. E eu falo, não, gente, não, calma, já casei. Meu compromisso pra sempre é o casamento. De resto, nada. E assim, e o pessoal lá, eles falaram assim, cara, a gente acabou de sair de comunhão com Deus, essa galera vai chegar aqui, então tá de boa, a gente pode prometer e tudo certo. E aí fizeram esse pacto, e a lição traz justamente isso. Quando durou 3 dias só a mentira, 3 dias depois a galera descobriu, o povo ficou putaço da vida, pô. Foi lá com o Josué e falou assim, vamos matar ele. E eles ficaram doidos. E assim, os líderes de Israel, eles recusaram a quebrar a palavra dada. Decidiram honrar o compromisso por orientação divina, inclusive. Sim. E os gibeonitas, eles então acabaram se tornando
se tornando servo. É a consequência. A consequência. A consequência. Para quem mentiu. Exato. E também a consequência para o próprio povo de Israel, porque eles já tinham algo no seu coração. Cara, eles já tinham sido escravos, eles sabiam que era ruim. Exato. E eles não tinham muito bem ali. O erro de Israel, eles foi justamente o quê? Firmar um acordo sem consultar a Deus. Sem consultar. Portanto, lá no finalzinho diz assim, ó, lá no finalzinho da lição de segunda, a Bíblia é clara. Não faça promessas que você não pode cumprir. Eu grifei. E isso, mais uma vez, diz sobre a seriedade. E a gente banaliza coisas. Não, óbvio que eu não vou fazer um propósito com o Senhor, óbvio que eu não vou fazer uma promessa, mas isso se estende a tudo, a nosso trabalho. Às vezes, por exemplo, um exemplo que me pega muito alguém compartilhar algo com você e falar, por favor, não espalhe, não conte para outras pessoas. E às vezes a gente cai na besteira de confiar em outra pessoa, uma coisa que é de outra pessoa. Então, assim, pequenas promessas, das grandes às pequenas, a seriedade tem que ser a mesma, tem que ser levada com a mesma seriedade, o mesmo comprometimento. E, infelizmente, eu vejo o inimigo tentando agir nas pequenas coisas, porque depois vai nas grandes. Então, se você não é capaz de ser fiel nas pequenas, você também não vai ser capaz de ser fiel nas grandes. E a gente chega, então, no time do Contando a Verdade. Vamos falar sobre verdade. Os gibeonitas eram um povo, inclusive, poderoso. Eles eram muito fortes. E por conta de não contar a verdade, acabou virando escravos. E eu venho aí de Duda, mais uma vez. O que vem aí esse ponto de contar a verdade, Duda? Eu acho, gente, que a verdade sempre compensa. Sempre compensa, sempre vale a pena. Nunca vai, assim, independente. E outra, vou falar uma coisa muito importante que eu tenho repetido muito. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, no Brasil não vale a pena ser honesto. No mundo não vale a pena ser bom. Mas eu vou dar uma notícia pra vocês. Câmara 2. Ninguém é honesto porque vale a pena. Porque se valesse a pena, todo mundo seria. Ninguém é bom porque compensa, porque as pessoas vão te dar um prêmio e falar, nossa, como você é bom. Não, você é bom porque você tem que ser bom. Então, às vezes, a gente fica buscando recompensa para o agir correto. E a verdade, ela compensa, não é porque ela vai te trazer benefícios, nem sempre. Muitas vezes, na verdade, ela não vai te trazer benefícios. Mas ela compensa porque ela te liberta. E porque você vai dormir os sonos dos justos. A lição, inclusive, ela vem muito assertiva e fala assim, apesar desse acordo, né, a própria história de Raabe, ela nos revela que, bem possivelmente, se a galera tivesse chego falando a verdade, Deus aceitaria e eles teriam um lugar de honraria. Sim. Tanto que a lição traz depois falando sobre as promessas, que são as promessas feitas. Não existia uma distinção na lei do povo antigo. Eles falavam, olha só, a mesma lei que é para vocês é para o estrangeiro. Exato. Que agrega ao povo. E os gibeonitas, eles não sabiam dessa situação, por quê? Os deuses que eles conheciam eram deuses severos. Eram deuses que trabalhavam de vingativo, de castigo e tal. Então eles não tinham uma imagem de um Deus de amor, um Deus de misericórdia, compassivo. No entanto, eles não terem esse conhecimento, essa ciência, não isentou eles de receberem a cobrança e o castigo sobre uma mentira que eles contaram. Então, às vezes, eu já tive amigos que falaram assim, não me falam que eu não quero saber, porque se eu souber, aí eu vou ter que começar a cumprir. E, tipo assim, eu defendo muito que ninguém vai ser inocentado por não saber, sendo que tem o recurso ali. Então, se você não sabe do que o Espírito de Profecia fala, porque você não lê o Espírito de Profecia, não é que Deus não vai te cobrar aquilo, ele vai cobrar, porque o Espírito de Profecia está acessível. Estava lá. Tá para todo mundo, tá na internet de graça. Teve kit já vendido a R$10 pelas associações e missões aí da vida. Hoje em dia eu não sei como é que tá o rolê, mas assim, Deus ele dá a oportunidade. Se a gente não vai atrás, nós não teremos a isenção da culpa. Exato. Porque nós não seremos inocentes nesse sentido. E outra, eu vejo muito essa questão também, que a mentira, gente, e lá na frente traz também o pai da mentira, como isso é sério, como isso é verdadeiro, trago de forma muito verdadeira na Bíblia, ela te obriga a contar mais mentiras. Sim. E é por isso que a verdade te liberta, porque a partir do momento que você contou a verdade, acabou. Tá acabado, entendeu? Mas se você contou uma mentira, aquilo ali vai virar uma bola de neve, uma teia de aranha. Eu vendo aquela série Tremembé,
Teve um. Tá em alta a Tá tremembé. em Isso eu tô alta. sabendo, isso eu tô sabendo. Então eu escuto rádio e no Pânico eles falam. Mas assim, lá vendo o Tremembé mostrou um momento onde Suzane foi dar uma entrevista. E ela dá a entrevista pro Gugu, e enquanto ela tá dando, os outros presos estão vendo a entrevista que ela tá dando. E os presos ficam comentando com o outro, você teria coragem de chegar e falar? Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar. Por quê? Não falariam verdades, né? Eles não falariam a verdade, teriam que falar, e querendo ou não, uma mentira vai ligando a outra. Tem até um preso que fica, acho que é o pai do caso Nardoni, tem um cara que está construindo uma maquete para ele arquitetar como ele ia contar, e aí ele fala, não, foi um bandido que entrou e jogou. Aí o cara fala, cara, mas como um bandido ia entrar, jogar, não ia roubar nada? Ele fica putado da vida, quebra a raquete, não quero mais conversar e tal, porque estava em cima de uma mentira. E a verdade, ela liberta justamente nesse ponto. Tá falado. E esse caso é um belo exemplo de como eles foram. Poderia ter sido muito menos mal. Foi uma bola de neve. Eles foram confabulando e tentando inventar e não sei o quê, e acabou matando a menina, assim, justamente por isso, porque, gente, é igual, eu não sei se você já assistiu também um filme chamado Um Contratempo. É um filme muito bom. E aí ele mostra um cara que atropelou uma pessoa. Gente, se atropelou uma pessoa, está feito. Liga pra polícia, atropelou uma pessoa, liga pro SAMU. Só que aí ele foi fazendo tantas coisas pra tentar, e quando você foi ver, ele foi longe demais. Ele ultrapassou a linha. Não. Entendeu? Porque a filha do pessoal nem tinha morrido lá. E foi o mesmo caso do filme, um pequeno spoiler. Ele coloca o menino dentro do porta-malas e joga no rio. E quando descobre, o menino ainda estava vivo. Ou seja, ele estava achando que eu tinha matado, e aí, pra encobertar a mentira, ele terminou de matar. Então, assim, gente, é absurdo. Se ele tivesse assumido e admitido desde o início, ligado para a polícia e sofrido as consequências que ia ter, nada disso teria acontecido. Então, nós temos tantos exemplos de como é sempre melhor você contar a verdade, mas a gente continua batendo cabeça, porque a gente é ignorante. Não basta o outro passar, você tem que ir lá e passar pra você saber o que vai pra fazer. Aí eu venho com a pergunta. Quarta-feira traz a rede semântica, a palavra verdade, e traz uma pergunta muito, muito, muito boa aqui, que eu quero começar fazendo essa pergunta pra você, Duda. Qual delas, né? Qual delas? Tem muitas. A mentira doce ou a verdade amarga? O que você pensa? Nossa, a verdade mais amarga que vai acabar com a minha raça. Mas me fala. Me fala porque é igual Matrix, né? Muitas pessoas talvez nunca escolheriam sair da Matrix. Só acredito que eu nunca vi Matrix. Minha esposa falou essa semana, falou, amor, eu nunca vi Matrix. Eu falei, eu também não. Assistam, é muito boa. É bom? É uma trilogia. O primeiro é o melhor. Mas tem isso lá, você tem duas pílulas. Uma para você sair da Matrix, ou seja, você conhecer a verdadeira verdade, o que é o mundo, e outra para você ficar na Matrix. Viver ali na corrida de ratos. E quantas pessoas não escolheriam não sair? Viver na ilusão. Mas a verdade é que se você tá vivendo na ilusão, nada é verdade. Existe um episódio de Supernatural que tem um monstro que faz isso com as pessoas. Ele sequestra algumas pessoas. Não recomendo você assistir a série, não. Mas enfim, ele sequestra algumas pessoas e ele fica sugando a vida dessas pessoas enquanto ele coloca uma ilusão na cabeça. Então a pessoa tá tendo uma vida maravilhosa lá. Isso! E aí, tanto que tem um cara que ele se entregou e levou a mulher que estava com câncer terminal pra lá, para que o bicho mantesse ela viva, porque eles iam ter uma vida maravilhosa no cérebro. Véi, você acredita que tem um filme que eu acho que roubou essa ideia, então? Sério? Chama Não Se Preocupe, Querida, com o Harry Styles. Sim, que é uma vida antiga. Que você vai... também. Ou seja, acho que roubou essa ideia aí. Provavelmente porque o filme é mais atual que a série. É mais atual. Ou seja, muitas pessoas preferem ilusão, preferem viver na ilusão e se iludem com tantas coisas. Tantas coisas, gente, as pessoas são iludidas. A verdade é essa, sabe? E eu sempre gosto da verdade e da realidade. Eu costumo brincar. A gente estava até comentando esses dias no Fest, bater nosso ponto lá no Fest, e aí a gente tava comentando sobre isso, né? Você é pessimista? Você é positivo? Eu falei, não, a verdade é que eu sou pé no chão, eu sou realista. E eu acho que é o melhor cenário. Você não tem que ser nem muito Disney, nem muito negativo, e viver a realidade, porque a realidade é o melhor cenário e você não vai ser enganado. Então eu prefiro com certeza uma verdade amarga, ainda que doa muito.
Pronto, nesse contexto, então, do erro de Israel sobre errar por não consultar o Senhor, vem outra. Você acha que escolhas como profissão, namoro, casamento, se enquadram num contexto de consultar ao Senhor antes de estabelecer essas decisões? Absolutamente. Com certeza. Na verdade, são as decisões mais importantes da sua vida. Às vezes a gente acha que a escolha de Sofia, você vai ter que ter, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão que vai ser a decisão mais importante na sua vida. Mas, na verdade, as decisões mais importantes são as decisões que você toma todos os dias. Com a sua esposa, com a sua igreja, com o seu trabalho. E como existe, né, esse efeito manada que as pessoas simplesmente vivem no automático. Gente, já foi, eu não lembro, eu vou dar um dado errado aqui, mas que a gente faz muito mais de 1.000 escolhas por dia. Ah, não, muito mais, eu acho que é 30 mil. É muito, eu acho que é milhões. É uma coisa absurda. Porque todo movimento é uma escolha. Entende? Todo movimento é uma escolha, palavra, tudo. Então, acordar, são mais de milhões. Então, a gente acha que vai chegar um momento da nossa vida que você vai ter que tomar, nossa, essa decisão vai mudar a sua vida, mas na verdade são as escolhas que você faz todos os dias que mudam a sua vida. Então, com certeza. Eu linkei aqui na rede semântica alguns pontos que eu achei legal. Verdade é a palavra centro e eu coloquei melhor caminho, às vezes dói, aceita por todos, praticada por poucos. E falada por muitos também, né? As pessoas gostam muito de pregar e não praticar. E eu sempre tive um problema muito com isso. Eu, de verdade, gente, verdadeiramente, tô buscando ainda essa questão espiritualmente para saber o que é certo, o que é errado. Mas eu tenho uma questão assim, eu acho que cada um tem um livre-arbítrio e eu não vou ficar... Sabe, o que você quer gostar, quem você quer amar, quem você quer casar, é uma escolha sua. Eu verdadeiramente não me importo. Mas o que me incomoda é a hipocrisia e a incoerência das pessoas. Você tem que agir de forma coerente. Não adianta você querer, você tem um desejo, mas as ações, a externalização do que você faz é totalmente incoerente com o que você deseja, com o que você quer. Exemplo disso, um homem que quer construir uma família, uma mulher que quer construir uma família, ela vai ter uma atitude coerente com isso. Da mesma forma, ok, uma pessoa que acabou de se divorciar e não tá procurando aquele momento, a atitude dela vai ser coerente também, porque ela também não pode enganar o outro, que às vezes tá vendo nela, entende? Você só tem que ser coerente. E como eu digo, muitas coisas, 95% das coisas se resolve com apenas 2 palavras: bom senso. Eu falo pra minha esposa, quando ela reclama assim, amor, você é engraçadinho demais. Eu falo, amor, nunca ele escondi. É tipo, exato. Então, tipo assim, você nunca fez propaganda enganosa. Nunca fiz propaganda enganosa. Então, também assim, nunca fiz. Querendo ou não, a gente realmente, eu vejo também que é um ponto muito importante, tanto casamento, escolha da profissão, ações que você vai realizar. Sabe, quando eu tive aquilo que eu achei que estava sendo desonesto comigo na empresa lá em Rondônia, né? Porque eu acredito e respeito que às vezes na cabeça da pessoa eu que fui o errado, na minha cabeça ele que foi o errado. Então, né? Mas assim, quando eu decidi sair, e eu lembro que eu falei com a minha esposa, eu falei assim, amor, tá, mas eu não quero estar em Rondônia, vamos para fora para a gente estabelecer. A gente orou. Bom, temos tal ponto, ela me deu uma única exigência, a gente vai para um local onde tem alguém. Não quero ir pra um lugar sem ninguém. Já eu queria ir pra um Recife da vida. Não, sabe assim, porque eu amo. Tipo assim, eu amo. O rolê eu chego e eu faço. Sim. Eu chego, eu vou. Mas ela não. E aí a gente orou bastante, tal. Viemos aqui, oramos pra conseguir uma casa, conseguimos e tal. Então, assim, eu vejo que é importante sim a gente estar sempre em contato com Deus, para conseguir ter essa verdade, que é uma verdade que liberta. Quinta-feira vem trazendo. Isso. Quinta-feira menciona o pai da mentira. Menciona sobre, tipo assim, que muita gente fala, cada um tem a sua verdade, que tá inclusive... Ai, cada um tem a sua verdade. Gente, como é que é o nome do homem? Única. Não, é homem não. É mulher. É mulher. Esther, minha amiga, nós vamos ter que bater um papo. Porque você tá lendo a minha mente. Eu odeio essa frase. Eu já é uma palavra, eu não gosto dessa frase. É da minha antiga sociedade, da minha antiga união. E você conhece ela, Esther? Não, eu não conheço Esther porque ela é lá de Roraima, né? Eu tava em Rondônia, secretária do Ministério Jovem da... É possível, inclusive, que ela me conheça. Porque eu era mídia e trabalhava com a união. Então eu ia na região da Amara. Tá? Oi, Esther! Mas assim, não conheço, mas realmente ela foi cirúrgica. Gente, eu não suporto essa frase, cada um... Gente, mas é isso que eu não aguento.
As pessoas e o mundo hoje, eles estão com a mania de relativismo. Gente, não existe, é igual a verdade é relativa. Nem todo mundo é assim. Gente, existem coisas que são universais. A verdade é uma delas. Não existe a sua, a minha, a dela, a de fulano, a de ciclano. E é por isso que eu acho que vai acontecendo tanto isso, por exemplo, milhões de igrejas, milhões de denominações, porque as pessoas querem pegar, não, eu concordo com isso aqui, mas isso aqui não, isso aqui é a sua verdade, é a minha, então eu vou fazer outra coisa entendeu? Porque as pessoas, gente, é tão simples, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, quando eu me batizei, eu ainda tinha uma questão com os adornos, por exemplo, eu tinha, mas eu falei assim, eu vou batizar, da mesma forma que eu conversei com o pastor, e falei, e vou deixar que Deus faça a obra, estou de peito aberto, estou de coração aberto. Aí eu vou deixar de batizar, aí eu vou abrir uma outra igreja adventista que vai ter todas as mesmas coisas, menos o adorno, pra me satisfazer. Pra satisfazer uma coisa que eu ainda não entendi. E eu vejo as pessoas nessa, entende? Então, e hoje eu tenho um coração muito mais tranquilo com relação a isso. Ou seja, não existe a sua verdade, a minha verdade. Eu não gosto dessa frase e eu acho que relativizar é um perigo. E a lição ela vem trazendo aqui que o engano ele começa a entrar no universo com Satanás, aí ele entra no planeta Terra quando Adão e Eva são enganados, e de lá para cá, em todos os times, esse engano ele faz parte da nossa natureza. E aí eles são ali no finalzinho da primeira coluna, que a gente tem, a verdade ela não é uma ideia abstrata, ela é uma pessoa. Exato, eu achei incrível essa palavra. A verdade justamente é Jesus, mas embaixo ela fala assim, por meio da Bíblia nós podemos conhecer essa verdade de forma pessoal. Quanto mais lemos a Bíblia, mais nos aproximamos de Jesus. Sim. E mais então a gente vai conseguir estar tendo essa verdade como sendo uma realidade na nossa vida, no nosso viver. Exatamente. E assim, eu penso muito sobre isso, sabe? A forma como a gente precisa entender certas coisas da forma como elas são. Não maquiar, sabe? Por exemplo, uma das coisas que eu entendi aqui dentro da igreja e que foi forte, foi muito forte, mas é como ela é a questão dos dízimos. Quando eu entendi, por exemplo, que você está roubando. É forte, não é? É. Mas eu vou mascarar isso? Eu vou falar, não é bem assim, não é bem assim. Você primeiro tem que, você tem que tirar e você vai pagar tudo. E depois, se sobrar, você faz uma oferta, é de coração aberto. Entende? Eu vejo isso, as pessoas querem mascarar e eu acho que isso tudo é obra do inimigo. Porque eu realmente acho que ele não vem de forma tão, como a gente imagina, de forma explícita, e olha, com chifres. Não, gente, ele vem justamente... Ninguém ia querer. Exatamente. Ele vem no engano, ele vem na sutileza, ele vem no mascarar uma verdade para tentar nos enganar e que a gente seja replicadores do engano. Quantas vezes nós não estamos replicando a mentira, replicando a máscara, tratando de certos assuntos com menos seriedade para não ser tão forte, para não assustar. E às vezes a gente só precisa falar a verdade como ela é, nua e crua. A gente está no mundo de mimizice, né? E aí essa mimizice acaba dando essa maquiagem para tantas coisas, mas a lição ela traz, inclusive aqui no finalzinho de quinta, diz assim, ao conhecê-lo experimentaremos a verdadeira liberdade. Aquela que só ele pode nos conceder. Que é o point, né? De o que é a verdade que nos liberta. E a gente chega, então, na sexta-feira, onde fala sobre um caminho melhor, que existem vários caminhos melhores, muitas vezes, aos olhos humanos, mas existe só um caminho que é o correto. E, por exemplo, às vezes o caminho melhor para os enganadores do povo de Deus era justamente chegar enganando eles. Mas a gente já viu aqui que, na verdade, o caminho melhor era chegar falando a verdade. Às vezes, para os líderes de Israel, o melhor caminho, assim que descobriu, era matar a galera. Por quê? Ia deixar todo mundo ali tranquilo. Mas e o que eles tinham prometido diante de Deus? Como que ia ficar? Então, quando a lição traz esse melhor caminho, eu vejo que é justamente isso. Ela vem justamente após a lição de quinta trabalhar tanto no point da gente conhecer Deus, ler a Bíblia para ter verdade, e aí chega aqui, um caminho melhor. O que seria esse caminho melhor?
Será que seria aquilo que eu penso ser melhor? Meu caminho pode ser melhor no meu ponto de vista e o caminho melhor no ponto de vista de Duda vai ser outro? É a minha verdade? É a sua verdade? É de quem? A verdade de quem nós estamos buscando? Inclusive, voltando só ao finalzinho que você falou de quinta, sobre a verdadeira liberdade, isso também é outra coisa muito séria. Teve uma pregação que me impactou muito, que uma vez falou sobre isso. Era uma pessoa que estava fazendo um estudo bíblico com um preso, e era uma pessoa que tinha cometido crimes muito absurdos, tinha pegado muitos anos naquela época em que ainda se pegava 200 anos, hoje não tem mais isso, mas ainda tinha, e a gente acredita, né? O nosso papel é fazer e acreditar. Se a pessoa realmente mudou, aí já é uma questão dela com Deus. E aí, ao final, a pessoa falou uma frase muito forte para quem estava dando o estudo bíblico, que eu estou livre. É um cara que estava lá, que estava preso, que vai morrer lá, e ele se sentiu livre. Por quê? E eu trouxe para minha vida isso. Durante um tempo em que eu estava achando que eu estava vivendo a minha liberdade de viver e ser e fazer o que eu quiser, e nada errado se te faz bem, assinado Satanás, eu me achava livre. E olhava para outras pessoas e falava, que a pessoa tá aprisionada ali. Mas, gente, deixa eu falar. Você está sendo escravo da sua carne, dos seus desejos, das suas vontades, do que você não é capaz de largar. E eu estava conversando isso hoje, antes de eu saber que eu ia fazer o Tina. Porque, né, gente, fiquei sabendo assim, né, com meses de antecedência, sabe? Pra vocês verem, assim, como é programado. Graças a Deus, eu sou uma convidada muito ilustre, uma agenda muito cheia. E aí eu tava comentando sobre isso, porque eu tava no mestrado e, infelizmente, meu colega saiu pra ir fumar. E eu tava comentando com ele, eu falando assim, você já tentou parar? Tentando, conversa normal mesmo. E aí ele falou assim, você acredita que eu já tentei, mas voltei, não consigo, eu fumo há mais de 10 anos, e olha que ele é jovem, ele tem 28 anos e fuma já há mais de 10 anos. E aí eu tava falando com ele sobre isso, ele disse, você não fuma, você não bebe? Eu falei assim, não. Aí ele achou estranho, né, e quis saber mais. Eu falei assim, a verdade é que isso nem foi tão religioso na minha vida. Foi pra eu entender que eu estou no controle, que não é aquilo que me controla. E eu vejo que a gente tem isso até com comida, não só com álcool, mas com comida, com açúcar, por exemplo, com outras coisas que nos controlam, nos dominam. E a verdade é que quando a gente entende as coisas do Senhor, quando a gente entende que nós temos que assumir o papel de aquilo não me controla, o pecado não me controla, a gula não me controla, a luxúria, a vaidade, aí a gente tá livre de verdade. Então, muitas pessoas olham para nós e nos acham que nós estamos presos. Alguns talvez estejam. Sim. Presos na religiosidade, presos na denominação, presos como Jesus falou, vocês estão presos ao dogma e estão esquecendo de mim. Mas de verdade, eu sinto que eu nunca estive tão liberta na minha vida. Como agora. Num caminho melhor. Num caminho melhor. E aí vem essa questão do caminho, né? Que fala mais uma vez sobre o juramento, quanto é importante. Sim. Mais uma vez atribuindo uma carga que deve ser atribuída. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ou seja, mesmo quando eles fizeram um tratado desobedecendo ao Senhor, prejudicial, o Senhor falou, não, vocês não vão descumprir ele, porque jurou. Então agora, meu filho, sustenta seu B.O. E assim, às vezes a gente até coloca muito numa parede de pouca relevância, mas não, existe uma relevância muito grande em relação principalmente à mentira. Essa frase que você leu de Provérbios 12:22, eu também grifei, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. O engano, por exemplo, que o pessoal fez com Israel, só trouxe coisas ruins para eles. Eles viraram o quê? Rachadores de lenha e carregadores de água para o templo. E eram muito prósperos, né? Era uma cidade real. Eram pessoas da realeza. Exato. Que levariam esse rolê, que tipo assim, teriam muitos privilégios. Inclusive aqui fala que a lei lá de Números 15 dizia o quê? Como vós assim será o peregrino perante o Senhor. Essa era a posição em que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos. Mas eles adotaram a aparência de pobreza, com o fim de enganar. Isso aqui também me pegou muito. Quantas e quantas vezes, muita gente... não é nem a aparência de pobreza, mas
Eu tava falando pra minha mulher, ela falou assim, a gente foi no circo ontem, e aí a gente pegou um local chamado como... Não era o mais top e nem era o menos. Era tipo... Era alguma coisa premium. Alguma coisa premium, que era na meiuca ali. E aí sentou um casal na frente e a mulher veio de salto, né? Veio de salto com a criancinha e tal, um outro cara ali. E aí ficou assim indagando, né? Aí a minha esposa falou, a gente tava comentando sei o que lá. Ah, não, mas são ricos. Eu falei, mas será que são ricos? Não, é rico por causa disso, é rico por causa daquilo. Eu falei, tem gente que olha pra mim e fala que eu sou rico. Já tive situações de igreja, eu fui numa igreja, determinada igreja, e aí a pessoa, eu estava com alguns amigos, aqui mesmo, aqui em Minas. Nossa. E aí eu estava com alguns amigos, e aí os amigos falaram, não, vamos almoçar na casa da minha tia. E eles foram falar com a tia falou assim, não, mas eles são ricos. E aí, essa semana passada também, foi meu aniversário, a gente ia fazer o churrasco, aí falou, vamos fazer o churrasco lá na casa de Jéssica, que a irmã Jéssica vai estar lá, pra gente ter um rolê, vamos ter uma aproximação e tal. Aí Jéssica fala assim, ixi, minha mãe que falou assim, Jéssica, vai trazer o aniversário do Gustavo aqui, Gustavo é rico. Falei, só se for do Espírito de Deus. É a melhor riqueza que a gente pode ter. Mas você acredita que isso pra mim eu sou muito tranquila. Não me engano. Eu não vivo de aparências. De verdade, verdadeiramente. E é um perigo, porque aqui, na verdade, a galera usou a aparência para enganar o povo. Exato. Eles se fizeram de pobres, a gente acabou de mencionar que eram povos da realeza, se fizeram de pobres para ir lá enganar. Ou seja, o engano é um time que vai trazer muita maldição para o povo. Aqueles que tomam decisões sem consultar a Deus também vão ter as maldições. Israel acabou tendo isso, foi justamente enganado. No entanto, as promessas que foram cumpridas permitiu com que Israel continuasse sendo o povo de Deus. Exato. Então são 3 lições que eu tiro muito forte dessa semana para a nossa vida. Para a gente não querer enganar nem com aparência, nem com astúcia, nem com nada. Para a gente não tomar decisões sem consultar a Deus antes. Vai ter um novo relacionamento, vai ter um novo emprego, uma nova faculdade, enfim, várias coisas. Consulte a Deus e, por último, honre aquilo que você fala. Exato. Honre o compromisso. E falando de honra, grifei a palavra desonra também. O engano trouxe sobre eles desonra, que eu também acho uma palavra forte. Palavra da semana, qual que é? A palavra da semana? Lealdade. Pronto. Porque eu acho que quando a gente mente, a gente engana, a gente está sendo desleal com o outro e com você. Essa é outra coisa que eu vou começar a anotar, porque eu fazia muita troca ali no time. Eu sei, tô sabendo. E eu acho que quando você está mentindo, enganando, você está sendo desleal com o outro e com você. Com seus princípios, com o que você acredita. Eu acho que essa palavra aí, lealdade, cabe bem. Fechou. E é isso, né? Fechamos? Concluímos? Gente, eu fiquei vidradaço nessa lição. Também. Achei ela muito gostosa, muito boa e de muito aprendizado. Com certeza. Ora pra gente, Duda, vamos encerrar? Vamos orar. Senhor, neste momento, viemos primeiramente agradecer por mais uma semana que estamos concluindo em sua presença. Amém. Por podermos estar aqui falando da sua palavra, falando do seu entendimento, nos dê cada vez mais sabedoria, discernimento, Amém. Temperança, mansidão para lidarmos com as questões, com tudo que nos é apresentado, todas as informações que nos são dadas todos os dias, que o Senhor esteja filtrando, nos ajudando e que também nos dê sabedoria para sermos pessoas cada vez melhores, que possamos ser honrados, que possamos Amém. Ser pessoas que falem a verdade, falem da sua, que é a única e verdadeira verdade. Amém. Então esse é o nosso clamor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, você que ficou até aí. Duda, mais uma vez, foi legal demais. Estou sempre à disposição. Valeu, pessoal. Feliz sábado. Tchau, tchau.